O que você se lembra quando falamos sobre ditadura militar? Sabemos que foi um período de repressão e tortura, e foram muitas as passeatas e protestos. Alguns se lembram até que houve uma Comissão Nacional da Verdade, mas em geral, muitos brasileiros não conhecem nada, além dos nomes de personagens importantes do período. Nos últimos tempos, tem gente falando que a ditadura nem foi tão ruim assim, chamando até de dita branda. E tem coisa pior, tem gente que comemora o que aconteceu e lamenta que não morreu mais gente. Enfim, muitas histórias já foram contadas sobre aquele tempo, mas afinal, quantas ainda faltam ser contadas? Educação pública e gratuita era uma bandeira dos estudantes antes do golpe de 64. Mas essa bandeira ainda estava muito longe de se tornar um direito de todos. Até os anos de 1930, o ensino no Brasil era um privilégio de uma elite, quase toda branca e masculina. Nas décadas seguintes, o acesso à escola pública se ampliou e projetos para a educação nacional foram pensados por cientistas e educadores. No início dos anos de 1960, no governo de João Goulart, se consolidaram importantes políticas educacionais e científicas. Em 1962, por exemplo, foi inaugurada a moderna Universidade de Brasília, apontando um caminho para a reforma de outras universidades do país, após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em discussão no Congresso desde a segunda metade da década de 1940. O país também avançava no campo da educação popular, uma experiência pioneira de alfabetização de adultos, sob a batuta do educador Paulo Freire, orientando um plano nacional para combater o analfabetismo. Em 1960, 39,7% da população brasileira com mais de 15 anos era analfabeta. Convocaram os alunos e explicam que é possível ler e escrever com apenas 40 horas de aula e sem cartilha. Integraram-se no grupo, ouviram os seus problemas, recolheram um vocabulário básico da região, instalaram as salas de aula nas casas maiores, trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança. Os estudantes discutiam os rumos da reforma universitária e muitos se aproximavam da realidade brasileira através dos centros populares de cultura e da Univolante. Abril de 1962. Estas imagens foram filmadas durante a Univolante, uma caravana da União Nacional dos Estudantes que percorreu o país para promover a discussão da reforma universitária. Com os estudantes, viajavam membros do CPC, Centro Popular de Cultura da Uni, que pretendiam estimular a formação de outros centros de cultura nos estados. Eram tempos de debate e de mudança, mas o golpe de 64 interrompeu tudo isso. Já na noite de 1º de abril de 1964, no Rio de Janeiro, o prédio da União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi incendiado, e estudantes da Faculdade Nacional de Direito foram cercados por grupos armados anticomunistas. Na semana seguinte, a Universidade de Brasília sofreu sua primeira invasão por tropas militares, que entraram nas salas de aula, revistando e prendendo estudantes e professores. Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, defensores históricos do direito à educação pública, obrigatória, laica e gratuita, estiveram entre os primeiros a ter seus direitos políticos cassados. Paulo Freire foi preso e acusado de subversão. A historiadora Maria Ieda Linhares, professora da Faculdade Nacional de Filosofia, foi alvo de 7 inquéritos e também deixou o país. Em novembro de 64, a UNE foi considerada ilegal e provocaram acabar com os movimentos estudantis. Porém, a UNE continuou a lutar. Em 66, criou o Dia Nacional da Luta contra a Ditadura, e houve uma forte repressão em todo o país.
No Rio de Janeiro, os policiais e militares invadiram a Faculdade de Medicina e cercaram os estudantes. A violência ocorrida pelos militares foi tanta que o episódio ficou conhecido como o Massacre da Praia Vermelha. Bom, eu acho que o estudante deve participar ativamente da vida política do país. Eu acho que há uma tendência das lideranças serem mais radicais que o resto do movimento estudantil. Em 1968, os movimentos estudantis ganharam intensidade e proporção em todo o país. Ainda no Rio de Janeiro, a polícia invadiu uma assembleia estudante no restaurante universitário do Calabouço. O assassinato do secundarista Edson Luiz gerou visibilidade nacional. Seu corpo foi velado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e milhares de pessoas atenderam ao seu funeral. Na Igreja da Candelária, após sua missa de sétimo dia, mais de 600 jovens foram presos. Espancamentos e prisões em massa logo viraram rotina nas manifestações dos estudantes. O episódio conhecido como Sexta-feira Sangrenta deixou 28 mortos. Em resposta, artistas e intelectuais em diversos setores da sociedade saíram em defesa dos estudantes na famosa passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Ainda nas sombras da lei, a UNE organizou seu congresso no interior de São Paulo, em Ibiúna, lugar no qual o DOPS prendeu cerca de 700 estudantes. Nesse congresso, além de se falar mal da ditadura, denunciavam os acordos que faziam com os Estados Unidos na área educacional e nas melhorias do ensino privado. O ingresso na universidade se tornava ainda mais excedente. Ficava evidente o cerco a cursos de História, Filosofia e Ciências Sociais. Cartilhas e manuais de disciplina, como Educação Moral e Cívica, reproduziam uma propaganda moralizadora e nacionalista da ditadura. E a educação moral e cívica, que a educação moral e cívica eu tinha que trabalhar com os meus alunos o que era certo, o que era errado. Então, virtudes e vícios. Então, nós éramos preparados para conduzir os jovens a dizer o que eles podiam e o que eles não podiam. O que não quer dizer que ciências chamadas de exata não tenham sofrido com a intensa vigilância do regime sobre os centros de pesquisa e universidades. Da física à medicina, cientistas foram acusados de comunismo, subversão e afastados do ensino e de suas pesquisas, com base no Ato Institucional de número 5 e no Decreto 477. Os professores atingidos pelo Decreto 477 foram proibidos de trabalhar em qualquer instituição de ensino por um período de 5 anos, e os alunos, durante 3 anos, não podiam estudar em nenhuma universidade do país. Como era o comportamento dos alunos em sala de aula e se os professores eram muito rigorosos caso houvesse falta de comportamento? Se tivesse falta de comportamento, o professor pegava e podia até dar umas palmadas com a régua, ou então ele punha atrás da porta de castigo, ajoelhado ou sentado numa cadeira, olhando a aula todinha, olhando para os alunos de frente com você sentado lá atrás da porta. Isso era uma prática comum, Tinha gente que tomou até tapa na cara que deu diretoria, mas eles eram mais agressivos nesse ponto, era rigoroso, então tinha que se comportar. Em 79, com a declaração da Lei da Anistia, diversas universidades prestaram homenagem aos professores que foram caçados na época da ditadura. E o primeiro ato público significativo foi uma coisa emocionante, foi o convite a todos os caçados, aposentados pelo AI-5, para ganharem um diploma da UFRJ. José Leite Lopes foi um dos cientistas que voltou para o Brasil depois de ter sido aposentado e preso pelo AI-5. A continuação de sua pesquisa, iniciada em 1950, garantiu a 3 pesquisadores o Prêmio Nobel da Física. Mas a vigilância e violência não se encerraram após a anistia. Congressos, associações e assembleias ainda eram bem monitoradas.
A lágrima que eu choro é pelas pesquisas que foram interrompidas e que nunca mais se farão. É pelos jovens cientistas que teríamos formado e que não se formaram nunca. É um cientista que cria outro, à sua sombra, aprendendo ali como fazer as coisas, como indagar, como obrigar a natureza a se desvendar. Assim como Darcy, Paulo Freire retornou do exílio e se juntou à luta dos muitos que ficaram, continuaram lutando e resistiram à ditadura. Que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível, no Brasil, a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós. Não há como negar que o golpe trouxe, sim, grandes atrasos à educação, ciência e para todas as pessoas brasileiras. Seus impactos são visíveis até hoje. Corte de verba para a educação, ameaça à autonomia de universidades, censura e até mesmo negacionismo se tornaram coisas comuns na nossa sociedade. Isso após décadas de avanço. Mas aos poucos, o perfil racial, étnico, socioeconômico e diverso dos estudantes brasileiros tem mudado. As novas faculdades e escolas que criamos após um período de tantas perdas mostram que mesmo em algo completamente destruído, podemos manter a esperança, nos reestruturar e ressignificar tudo que já foi afetado pela ditadura.